O próximo dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, data marcada para relembrar a luta histórica, a resistência da população negra, além, claro, de homenagear Zumbi, ícone do Quilombo dos Palmares, que representa a resistência negra ao regime da escravidão. Durante o chamado Novembro Negro, iniciativas em escolas e espaços comunitários são reforçadas para inspirar a valorização da identidade negra e combater o racismo em todas as formas. São ações, na verdade, que devem ir além de uma única data, como parte essencial da luta contínua por equidade e também pelo direito à identidade e à memória. Claro, a gente está nesse Novembro Negro e vamos falar mais. Está conosco aqui no Issa Bahia a pedagoga e neuropsicopedagoga Rafaela Brandão, que abraça essa causa, eu sei disso, e a gente vai falar mais a respeito. Seja bem-vinda. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Obrigada pelo convite. A gente que agradece também por aceitar o nosso convite. Você é uma educadora negra. Exatamente. Como é que você vê essa abordagem antirracista como ferramenta para impactar o desenvolvimento, a autoestima das crianças negras nas escolas, Rafaela? Jefferson, eu por si só, né, minhas características já mostram isso, né? A gente precisa pensar. Então, quando eu chego nos espaços, já sou uma figura de importância, né? Por ser uma mulher negra, por ser pedagoga, né? Ser uma mulher periférica também, né? De pais que vieram do interior, vieram tentar a vida aqui. Então, isso eu já tenho uma história, né? Então, eu preciso levar, nós sabemos de toda a dificuldade, né, que foi passada, mas nós precisamos ressignificar. Como é que eu faço isso? Levando a minha história de uma forma leve, né, para essas crianças. Então, eu levo, as crianças perguntam, por que você tem esse cabelo? Porque você tem essa pele, né? E eu trabalho com crianças de diferentes situações sociais, né? Desde as mais privilegiadas até de mais de baixo privilégio, pretas, né? não pretas. Pretos ou pretas e não pretas também. Então, eu preciso levar isso de uma forma leve. Pergunta, e eu uso muito a literatura para falar sobre isso, né? O mais importante. Eu trabalho também, faço esse trabalho paralelo à escola, também trabalho na escola, e na escola eu já consigo ver isso, né? Na minha sala, por ser um espaço, né, mais elitizado, eu tenho poucas crianças pretas. Então, eu preciso levar essas literaturas para que elas se enxerguem, né? Isso faz parte e é importante para a construção de identidade delas. Ou seja, como é que você vê o efeito prático de ter mais presença de educadores negros em salas de aula, exatamente para impactar a formação de jovens de todas as origens e contextos, né? Sim. Nós precisamos, né, fazer esse trabalho. Precisamos ocupar os espaços. Para ocupar os espaços, nós precisamos falar de educação, né? A educação é o primeiro ponto. E isso foi o que me salvou também. Como eu disse, eu sou uma mulher de periferia, né? E meus pais não tiveram os estudos que puderam me proporcionar, né? Estudei em escola pública e não tinha menção do que eu vivenciava. Eu fui ter menção na faculdade. Olha a importância do estudo, né? De que eu era negra, do meu cabelo. E aí eu fui ter menção dos cuidados que minha mãe tinha comigo, né? Dos cuidados de estar com o cabelo bem bonito, como se diziam, né? Tinha que estar com o cabelo alinhado e o cuidado. E a partir daí, o que é que eu digo? Nós precisamos ocupar esses espaços, né? Os espaços que chamam espaços de privilégio. E para isso a gente precisa da educação em si. Você citou que utiliza literatura, uma literatura antirracista, Sim, nessa sua relação com os alunos. Que outros recursos práticos, recursos pedagógicos você acha que poderiam ser adotados para reforçar essa cultura antirracista nas escolas? Eu uso muito fantoches também, né? Os meninos estranham quando eu chego com alguns fantoches fantoches de pele negra, né? Por exemplo, a Chapeuzinho, que a Chapeuzinho na história ninguém sabe qual é a cor da Chapeuzinho. E aí eu chego com os fantoches para contar um pouco da história, e essa Chapeuzinho é de cor preta. Isso aí. E eles fazem assim, caramba, a Chapeuzinho é de cor... A Chapeuzinho é da cor da Pro.
né? Isso deixa eles maravilhados, né? Que eu conto várias versões da mesma história, mas utilizando personagens pretos, né? Para falar das vivências, né? De importâncias, de temas importantes, abordagens importantes. Para falar sobre obediência, né? Falar sobre bom comportamento na escola. Então eu utilizo isso, mas sempre utilizando personagens negros também, né? Agora, acho que a geração dos seus pais, com certeza, ainda enfrentou com muito mais dureza. Exatamente. Aquela coisa das meninas, principalmente, né? Por exemplo, hoje tem muita boneca preta. Sim. Alguma, muito exagero, talvez, mas não faz muito tempo, geração, simplesmente Ernesto. não tinha, né? Exatamente. Não sei se você Eu vivenciou peguei isso. isso, minha mãe, da minha vida toda, eu tive uma boneca preta. Eu tenho 35 anos, né? Não estamos falando de um passado tão distante, Não, né? exatamente. Agora, as meninas pretas hoje, elas ainda sofrem com essa coisa de não se acharem bonitas por causa do cabelo crespo, por causa da pele. Acontece ainda. Muito, É muito mais forte que a gente possa imaginar. As meninas e os meninos também. Eu pego situações, minhas amigas professoras, né? E outras amigas de outras instâncias também me dizem assim, as crianças chegam em casa perguntando, minha mãe, por que o cabelo de fulano é assim e o meu não balança? Olha só a importância disso, né? Então, a gente, em pleno século XXI, no ano de 2024, que nós sabemos que a luta vem muito mais, né? Muito mais embasada, viemos com muito mais direitos, nós temos ainda isso. Agora, né? diz como educadora, claro, como educadora preta, né? Sim. Para quem acha que isso é mimimi e tal, o que isso interfere, por exemplo, no rendimento da criança, na sua capacidade de aprender? Tem alguma interferência? Sim, sim. Ernesto, eu costumo dizer que se nós ainda discutimos sobre o assunto é porque ele é necessário, né? Se não fosse, é exatamente isso que eu ainda escuto, né? Mimimi, não interessa, somos todos da mesma cor. Então, se nós discutimos é porque há importância e nós sabemos, e eu ainda como mulher preta, né, sei da importância disso. E eu preciso levar de uma forma muito leve, né, para isso. Então, como é que eu penso? Como é que nós podemos levar isso? Me perdi um pouco, me perdoe até. Nada, tranquilo. Como é que nós podemos levar? Você pode só retornar a pergunta, Ernesto, por favor? Sim, de que maneira a gente estava falando sobre essa dificuldade que ainda existe hoje das meninas e dos meninos se entenderem como bonitos como são. Perfeito. E se isso interfere no aprendizado, né? Sim. Se cria embaraços para a criança. Muito. Há muito tempo, né? Pode ser uma literatura atual ou não, eu ainda acho que é atual, pelas minhas vivências em escola, né? Isso afeta psicologicamente na criança, né? Isso me afeta também. Hoje eu faço terapia, óbvio, por N coisas, mas me afeta como uma criança preta, né? Eu precisei quebrar várias barreiras para isso, e isso afeta as crianças de alguma forma. Fere. Né? Fere. E essa ferida fica, né? Fica. Nós não sabemos como ela vai transbordar, mas fica ali essa ferida, de alguma forma. Por que o meu coleguinha é assim? Porque eu não sou, né? Então, quando eu digo, na minha própria entrevista, que a gente precisa ocupar os espaços e não pensar no novembro, apenas no Novembro Negro, a gente precisa discutir isso em sala de aula, né, de uma forma bem leve, não esquecendo o passado, mas levando de uma forma leve e mostrando para as crianças que tem escritores, que temos engenheiros, que temos radialistas, jornalistas, radialistas, artistas. Agora, pelo menos tem novela que praticamente só tem personagem, naquela coisa. Não, tem que ter um personagem protagonista também. Né? Exatamente isso. Então, a gente tem que pensar nisso, né, e mostrar para ele, eu posso ir para outros âmbitos também. Né? Eu tenho essa capacidade, eu tenho esse direito. Essa pergunta também. Que você falou, por que o meu cabelo não balança? Porque a pergunta, a mim, parece que ela já sugere uma relação de inferioridade. Por que eu não sou tão bonito quanto? Por que eu não sou tão legal quanto? Então, eu preciso mostrar as diversas formas de estética, né? São bonitas. Né? Então, é através disso, é através desse trabalho que eu faço em sala de aula e que eu consigo fazer nos atendimentos particulares para eles se enxergarem. E as crianças brancas, como é que elas reagem? Elas ficam assim, comparam, né? Acabam me dando referências. Eu tenho uma amiga na escola que é assim.
né? Eu tenho minha amiga fulana dessa forma, Olha só que interessante, que impactante. Mas né? é E o tipo quando de eu discussão chego, que é necessária ter, né? Exatamente isso, de uma forma leve para a criança, claro, né? Você acha que se nasce racista, ou o racismo se aprende da mesma forma que se pode aprender a não ser racista? Se aprende. Então a gente pode ensinar a não ser racista. Exatamente isso. A gente precisa. Inclusive, a gente tem uma lei, né, que é a Lei 10.639 de 2003. Isso Foi mesmo. sancionada pelo presidente Lula, que prevê exatamente, estabelece, né, a obrigatoriedade do ensino da história, da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas brasileiras, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Exatamente. A lei existe. Agora, você está sentindo isso na prática? Como essa aplicabilidade, né, nas escolas? Porque seria um conteúdo que certamente contribui para deixar de lado esse sentimento racista, né? Porque Perfeito. Na medida que você mergulha na cultura afro-brasileira, na própria cultura africana e descobre a importância, o valor que essa cultura tem, tanto quanto a nossa cultura, a cultura dos brancos, vamos chamar assim. Perfeito. Poxa, a gente começa a perceber que a gente está num ambiente em que, claro, todos têm que ser tratados de forma igual. Exatamente isso. E a lei vem exatamente para a obrigatoriedade, né, e falando em direitos. E para que a gente trate sobre isso, né, de uma forma geral nas escolas, que não seja uma data específica. Né? O que eu vejo ainda, a dificuldade tanto das escolas públicas e particulares, aqui em Salvador tem pouquíssimas escolas que têm isso dentro do currículo. Né? Eu falo isso porque eu acabo perpassando dentro dos atendimentos particulares por N escolas. Tem algumas que ainda conseguem introduzir, né, a literatura para trazer a importância da lei, a relevância da lei. Mas tem algumas que não conseguem, só trabalham em datas específicas. Né? E a gente vê a importância disso para a construção de um futuro melhor, né? De um futuro diferente daquilo que a gente vê hoje. A gente sabe que tivemos diferentes avanços, mas eu vejo ainda a necessidade da total aplicabilidade e da formação de professores para isso. A capacitação dos professores é fundamental, Exatamente. Porque não adianta você ter a lei, a obrigatoriedade, mas e o professor não ter o conteúdo, não ter a capacidade de transmitir esse conhecimento. Aqui em Salvador nós temos uma escola, não vou citar nomes, né? Eu acho importante, assim, não vou citar nomes, que eu li o livro dessa autora, né? Ela é muito forte aqui em Salvador, e ela fala exatamente sobre a dificuldade, a déficit da formação de professores nessa área. Né? Ela abriu uma escola e ela viu a necessidade de fazer formação todos os fins de semana, e mesmo assim ela via isso reverberar dentro dos espaços. Né? Olha só que interessante. Resistência? Sim. Ainda há resistência. Exatamente. E nesse caso não é exatamente de quem dirige ou do dono da escola. Tem resistência também entre professores, entre educadores? É mesmo? Sim. Porque acham que é bobagem. Que é mimimi. Exatamente. Mas aí aí a gente está falando de uma categoria que é majoritariamente feminina e preta. E preta. Eu tenho diversos amigos que só tratam porque é obrigatório. Né? Infelizmente acontece. Acho que tem a questão de fato da educação racial com relação a isso. Né? De fato, de você se aprofundar no conhecimento com relação a isso. Acham que é mimimi. Então, a educação antirracista devia estar no currículo da formação inicial, Exatamente. talvez. Eu tive o privilégio de estudar numa faculdade que trabalhou a formação de professores para as relações raciais. Eu tive esse privilégio. Né? E na época, eu me formei em 2016. Na época era falado bem pouco. O tempo da lei era 3 anos, né? Curto. Isso só reforça também a ideia de que o combate ao racismo nas escolas não deve se limitar ao Novembro Negro. Exatamente. É uma discussão para ser feita o ano todo. O ano inteiro. Agora eu fico imaginando o desperdício que é como possibilidade pedagógica. Eu não sou da área, né? Mas como sou casado com uma professora, você termina entrando um pouquinho. Porque dá para você costurar história com geografia, com matemática. Exatamente isso. É um conteúdo bacanas, riquíssimo, né? É um conteúdo riquíssimo. Caramba! Que a nossa geração aqui, a gente não teve essa educação, né? A gente não teve
a educação da cultura a história que a afro-brasileira. gente aprendeu, acho que ainda não sei, imagino que hoje seja um pouquinho diferente. Que consolida essa visão, que já é preconceituosa por natureza, sobre a África como um lugar absurdamente atrasado, como se não houvesse organização social, urbana, cidade, vida de fato, política, disputas, guerras, como tem na Europa o tempo inteiro. Ainda Tudo se bem, romantiza diferente, muito a talvez África. tecnologicamente, um descompasso, mas... Esquecem de explorar a riqueza, né? É. Quando se fala aqui no Brasil, a gente já sabe como é falado. De fato, hoje, eu sempre reverbero isso, né? Repito isso por várias vezes. Nós vemos muitos avanços, mas precisa ser feito muita coisa. Né? Precisa ser modificado muita coisa. A lei está aí, mas a lei, de fato, assim, pelas escolas que eu perpasso, Não pegou ainda. Não é aplicada da uma lei forma de que mais de deveria. 20 anos, hein? Exatamente, mais Imagine, de 20 anos. mais de 20 anos. Sinal de que a gente ainda tem aí um longo caminho. Mas olha, isso não surpreende, porque você vê, a gente já faz esse programa aqui há quase 5 anos. Todo ano, todo mês de novembro, a gente toca nessa tecla e parece que o discurso é sempre o mesmo. Sim. Ou seja, o caminho ainda é longo, ou seja, há conquistas a serem celebradas, mas muitos ainda obstáculos a serem superados. Jefferson, nós né? somos a maioria, né? Mas a maioria a maioria em discriminação, né? A maioria em racismo estrutural, né? Nós somos a maioria e nós precisamos de deixar de ser essa maioria. É isso que eu falo. Nós vimos aí o caso daquela menina que teve um problema na hora do parto, né? Então, nós somos... Quem é a maioria dentro desses hospitais? Quem é a maioria dentro dos presídios? Quem é a maioria nas favelas? Então, a gente precisa repensar sobre isso, né? Eu não quero só ser a maioria nisso aí. Eu quero ser... E não quero ser a minoria, interseção dentro disso aqui que eu estou fazendo agora. Perfeito. Claro, você quer fazer parte de uma sociedade em que todos possam se olhar de uma forma equilibrada, de uma forma respeitosa. Que a contra-cota devia estar caminhando junto. Existia o sistema de cotas, que a gente tem que entender que é uma vergonha para nós todos. Sim. Né? O ideal é que não precisasse. Exatamente isso, exatamente. Mas para a gente conseguir chegar, a gente precisa dessas políticas afirmativas. Né? Eu também sou fruto de políticas afirmativas. Se não fosse através do FIES, eu não teria conseguido cursar na graduação. Né? Então, a gente precisa repensar em tudo isso. A gente precisa pensar que existe um público que quer privilégios. Né? E como é que a gente pode fazer para driblar todas essas dificuldades? Né? É isso. Ótimo, maravilha. Rafaela Brandão, que é pedagoga, neuropsicopedagoga também, educadora negra e que deu uma aula aqui de lucidez pra gente. Isso Obrigada. É muito bom. Muito obrigado também e um prazer, viu? Foi um prazer, o prazer foi recebê-la todo aqui. meu. Muito obrigada pelo Seja sempre convite, bem-vinda pelo conosco. cuidado. E a pauta volta antes do próximo novembro. Com por certeza. favor. Precisamos. Com certeza. Rafaela, um grande abraço para você. Agora são obrigada. 7h50 na Tarde FM.